o teste da maturidade, além do berçário espiritual. Interessante isso, né? Teste da maturidade, além do berçário espiritual. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Nós estaremos falando a partir do versículo de número 1. Estou aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, falando do amor de Deus às 7 horas da manhã. Você é meu convidado, você é bem-vindo neste canal, você tem a liberdade de fazer o seu comentário, você pode se inscrever neste canal, você pode deixar o seu like, adicionar o sininho e você receberá mensagens edificantes. Nossa missão aqui é a evangelização. Esse canal aqui é o canal da Bíblia. Você está no canal certo. Se você gosta de missão, fica aqui comigo, que aqui é o lugar de fazer a obra de Deus. Nós não temos outro assunto aqui, só Bíblia. Estamos aqui todos os dias fazendo isto. Se você gosta da Bíblia, vem comigo. Diz assim o texto sagrado, a gente vai estar lendo junto e expondo o texto, explicando o texto. Paulo acabou de falar do capítulo de número 2. Ele falava de sabedoria espiritual e sabedoria natural ou do mundo. E ele disse que quem recebe o Espírito tem a sabedoria do céu. Discerne bem todas as coisas. Nós temos a mente de Cristo. E agora ele vem falar com a igreja, diretamente com a igreja, e explicar a sua ação. Ele chama a igreja de criança, imatura, criança de berço, bebê leitinho ainda. Vamos ver esse negócio? 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, versão NVI na tela. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais. Ele acabou de escrever agora há pouco, ele estava falando no capítulo 2, no capítulo 3, que é o vídeo que antecedeu no dia de ontem. Nós estamos falando das pessoas espirituais que receberam o Espírito Santo. Agora ele começa a escrever e deixa aqui nessa situação, olha, irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. A criança no berço, ela é fofa, é linda, a gente ama e gosta. E é uma coisa surpreendente, sou apaixonado por crianças. Mas se a criança chegar a uma idade de 20 anos no berço, já é desconforto, já é tristeza, já é aborrecimento. A criança, ela precisa evoluir, precisa crescer. E Paulo está dizendo, eu não pude falar como espirituais. Embora vocês são, mas eu não pude falar. Mas como carnais, como crianças em Cristo. E o que dá para a criança, verso 2? Dei a vocês leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condição de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condição de recebê-lo. E ele explica por quê. E aqui a gente aprende. Será que somos adultos ou ainda somos crianças? E é nesse contexto que nós vamos aprender agora. Ele explica por que ele está chamando a igreja de criança. Ele explica por que a igreja tem que ainda tomar leite. Ele explica. E você olha agora para dentro de você, e eu olho também, para a gente fazer uma análise. Nós somos crianças ou somos maduros? Nós ainda estamos de berço ou nós já somos adultos? Por que ele está dizendo isso?
porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja, divisão entre vocês, o verso 3, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. É uma dura que ele dá na igreja. Eu estou explicando no versículo 3 por que vocês são carnais. Por que eu estou tratando de vocês com leitinho ainda. Vocês estão fazendo papel de mundanos. Vocês estão com divisões dentro da igreja. Vocês estão agindo com inveja na igreja. Vocês têm partidarismo na igreja. Quem assim procede ainda não entendeu, ainda não recebeu o Espírito. São carnais, são criança. E aqui é o teste da maturidade, além do berçário espiritual. E qual é a posição que você se encontra hoje? Você ainda está no berço ou você já é maduro? Se você carrega a inveja, se você carrega a distensões, você está tendo partidário na igreja, se você estiver agindo como mundano na igreja, você ainda está no berço. Paulo está dizendo, maturidade não anda com inveja, não anda com astúcia e nem com aparência mundana. Já foi transformado. É disso que Paulo está explicando aqui, escrevendo para a igreja de Corinto. Qual que era o motivo desta igreja? Qual que eram os erros desta igreja? Segue dizendo. Verso 4, pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Não estão agindo como criança? É disso que Paulo está falando. Quem tem partido, quem tem o apresentador como ídolo, isto é infantilidade, isto é atos mundanos. E ele está dizendo bem claro e categórico aqui, o espiritual olha para as coisas de cima. Ele não olha para quem está transmitindo, ele olha para o que é que está transmitindo. Ele não está preocupado com garçom, ele está preocupado com a alimentação que ele está comendo. Este é o espiritual. E ele segue no verso de número 5. Afinal de contas, quem é Apolo? Me explica aí, para eu ver. Afinal de contas, quem é Paulo? Ele está dizendo, afinal de contas, quem morreu por vocês? Foi Apolo? Foi Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Foi apenas o condutor, o instrumento que chegou a salvação até vocês. Paulo e Apolo. E Paulo está dizendo, não idolatra eles. Não é eles que salvam. Ele só trouxe o alimento, o qual vocês não podem perder. Vocês precisam viver se alimentando do alimento. Apenas servo por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um deles. Então, Deus deu ministério a cada um, levou até vocês. Vocês creram, mas vocês estão dando preferência. Eu quero Apolo, eu quero Paulo. Vocês ainda são crianças. Crianças de berço. E ele segue dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá, é que faz crescer. Verso 6, eu plantei, Apolo regou,
mas Deus é quem faz crescer. É Deus. Verso 7. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, somente servos. Mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Olhe para Deus. Serve a Deus. Adore a Deus. Creia em Deus. Ele é o que amou de tal maneira e que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esta palavra para vocês veio através de Paulo e através de Apolo. Mas quem salva é Deus. Verso 8. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Mas vocês têm que olhar para Deus. Olhem para Deus. Creia em Deus. Adore a Deus. Tribute glória e honra para Deus. Não é para João, nem para Pedro, nem para Apolo, nem para Paulo. É para Deus. É Ele que fez. É Ele que proporcionou. É Ele que deu o Espírito Santo. O Espírito dele. É Ele que convenceu o homem do pecado. É Deus que merece adoração. É Deus quem merece glória. Não é João, não é Pedro, não é Paulo, não é Apolo, não é Tiago, não. É unicamente Deus. Se ainda tem preferência por homens, Paulo diz, tu ainda é criança de berço, tem que tomar leitinho. Mas se já entendeu que toda honra, toda glória, toda adoração é tributada, é entregue a Deus, então você já chegou na maturidade espiritual. Este é a palavra que Deus traz no dia chamado hoje para mim e para você. O teste da maturidade além do berçário espiritual. A criança é muito linda no berço, mas a gente está com esperança que ela sai do berço, que ela vai andar, que ela vai crescer. É essa esperança. Não vamos ficar presos no berço. Se tu tens partidarismo na igreja, ainda está no berço. Mas se tu já está adorando unicamente a Deus, Paulo está dizendo nesse texto sagrado, então você chegou na maturidade espiritual e não precisa mais de leite. Mas se você ainda tem inveja, se você ainda tem partido na igreja, então tu é ainda uma criança. E eu não posso falar como espiritual, mas como carnal com vocês, porque você ainda é criança. Esta palavra é a palavra que se encontra na carta aos Coríntios, de apóstolo São Paulo, capítulo de número 3. Eu fico por aqui. Esta é a palavra, às 7 da manhã, para o teu coração. Está aí orando para você. Querido Deus e bondoso Pai, te louvamos, te agradecemos pela tua bondade, pelo teu poder, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Seu teu nome adorado, glorificado, meu Pai, alcança cada um, meu Pai, a necessidade deste momento, porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus. Amém.